Capítulo 3 Avaliando pelo aspecto da justiça atribuída, depois de demonstrar com força inquestionável a universalidade da culpa, Paulo conduz o leitor a um dos momentos mais sublimes de toda a revelação bíblica. Se até aqui a humanidade foi exposta em sua miséria, agora a carta revela a intervenção graciosa de Deus. O contraste é dramático, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, RM 3:21. Essa transição não é apenas literária, mas existencial. O homem, condenado e sem saída, de repente se vê diante da porta aberta do Evangelho. Aqui encontramos o núcleo da fé cristã, a justiça não conquistada, mas atribuída, não merecida, mas recebida pela fé. Para compreender o impacto desse anúncio, precisamos lembrar que Paulo está dialogando tanto com judeus quanto com gentios. Aos judeus, ele diz que a lei, embora santa e justa, jamais teve o propósito de justificar. A lei funciona como espelho que revela a sujeira, mas não como água que limpa. Por isso, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus. 3:20. Essa afirmação atinge em cheio a confiança religiosa de muitos que imaginavam poder obter mérito diante de Deus pelo cumprimento externo de mandamentos. Aos gentios, Paulo mostra que sua ignorância não os inocenta. Porque a justiça exigida por Deus está além do alcance humano. Assim, todos são nivelados, tanto quem possui a lei quanto quem não a possui precisa da mesma graça. O anúncio da justiça de Deus, portanto, não é a revelação de um padrão inalcançável, mas a manifestação de um ato divino. Trata-se da justiça que vem de Deus e que é imputada ao homem mediante a fé em Cristo. Essa justiça não é uma qualidade que o homem desenvolve em si, mas um status que lhe é conferido. Para ilustrar, pensemos em um mendigo com roupas rasgadas, incapaz de se apresentar diante do rei. Ele não tem recursos para comprar vestes dignas. Então, o próprio rei lhe oferece manto real, cobrindo sua indignidade. O mendigo não se tornou rico por esforço, mas recebeu uma posição honrosa por graça. Assim é a justificação, um ato externo, declarativo, judicial. Nesse ponto, avaliando pelo aspecto da fidelidade de Deus, Paulo afirma que ele permanece justo mesmo ao justificar o ímpio. Aqui reside o mistério da cruz. Como poderia Deus perdoar pecadores sem violar sua própria santidade? A resposta está no sacrifício de Cristo. Ele foi apresentado como propiciação, como sacrifício substitutivo que satisfez a ira divina. Não se trata de Deus fechar os olhos para o pecado, mas de punir o pecado em Cristo para que a graça fosse oferecida aos culpados. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia é o que torna o Evangelho singular. Outras religiões podem falar de perdão, mas apenas o Evangelho mostra como esse perdão não compromete a santidade divina. Avaliar pelo aspecto da propiciação nos conduz a um ponto crucial que muitos púlpitos modernos têm distorcido. Fala-se muito de Cristo como exemplo moral ou como mestre de sabedoria, mas pouco como sacrifício substitutivo. Quando a cruz é reduzida a mero símbolo de amor ou a lição ética, perde-se o coração do Evangelho. A cruz não é apenas demonstração, é transação. Ali, a dívida foi paga, a ira satisfeita, a justiça cumprida. Um evangelho sem propiciação é um evangelho mutilado. Do ponto de vista prático, essa verdade liberta o crente da escravidão da culpa e do medo. Se a justificação fosse baseada em méritos pessoais, viveríamos em constante insegurança, tentando equilibrar a balança de boas e más obras. Mas, sendo a justiça de Cristo imputada, a sentença já foi declarada, justos em Cristo. Um exemplo simples, imagine um estudante que faz uma prova impossível de ser resolvida. Ele entrega a folha em branco, condenado ao fracasso. Porém, o professor substitui a prova do aluno pela sua própria, perfeita. A nota final não reflete a capacidade do estudante, mas a perfeição do mestre. Assim, o crente é declarado justo não por seu desempenho, mas pelo mérito de Cristo. Outro aspecto a considerar é o da exclusão da vanglória. Paulo insiste, onde está, então, a jactância? Foi de todo excluída. 3:27. A justificação pela fé elimina qualquer motivo de orgulho humano. Não há espaço para dizer, eu consegui. A salvação é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Esse ensino confronta diretamente a cultura contemporânea, que exalta a autonomia, a autossuficiência e a meritocracia. No Evangelho, todo mérito pertence a Cristo. Para o crente, isso não gera passividade, mas gratidão ativa. Uma pessoa que entende que tudo recebeu vive não em soberba, mas em humildade. Avaliar pelo aspecto da universalidade da graça nos leva a reconhecer que não há distinção entre judeu e grego, entre homem e mulher, entre escravo e livre. Todos pecaram e todos podem ser justificados gratuitamente. Esse é um ponto missionário fundamental. O Evangelho não é privilégio de poucos, mas oferta para todos.
Ao mesmo tempo, não é relativizado, só há um caminho, e esse caminho é Cristo. A graça é universal e extensão, mas exclusiva e meio. Historicamente, é importante notar que essa doutrina já era um escândalo no primeiro século. Para os judeus, era inconcebível que gentios pudessem ser aceitos sem circuncisão ou sem observar a lei mosaica. Para os gregos, era ofensivo depender da fé em Messias crucificado. Contudo, Paulo insiste que a justiça de Deus se manifesta fora da lei, e somente pela fé. Essa radicalidade permanece escandalosa hoje. Em uma sociedade que valoriza o mérito, a ideia de salvação gratuita é ofensiva. Em um mundo pluralista, a exclusividade de Cristo é considerada intolerante. Mas a verdade não se curva à opinião da maioria. A justiça de Deus continua sendo revelada no Evangelho e apenas nele. Exemplo elucidativo: pense em um homem que, endividado além de qualquer possibilidade de pagamento, tenta todos os meios para quitar sua dívida. Ele vende bens, trabalha dia e noite, negocia com credores, mas o valor é impagável. No fim, só resta desespero. Então, o próprio credor quita a dívida em seu lugar, não por merecimento, mas por amor. O homem agora é livre, não por sua capacidade, mas por um ato gracioso. Esse é o Evangelho, Deus mesmo, e Cristo, pagando o que o homem jamais poderia pagar. A aplicação prática dessa doutrina é profunda. Primeiro, nos dá segurança: a justificação não depende de nossas obras mutáveis, mas da obra perfeita de Cristo. Segundo, gera humildade, não há espaço para comparações e soberba espiritual. Terceiro, produz gratidão: a vida cristã se torna resposta amorosa à graça recebida. Quarto, inspira missão: se a salvação é gratuita e universal, precisamos anunciá-la a todos. Portanto, ao avaliarmos Romanos pelo aspecto da justiça atribuída, vemos que Paulo nos conduz da escuridão da culpa universal à luz da graça salvadora. O homem, incapaz de se justificar, recebe de Deus a justiça perfeita. A lei revela a falha, Cristo oferece a solução. A ira é real, a propiciação é suficiente. O orgulho é excluído, a fé é exaltada. Esse é o coração do Evangelho: justificação pela fé somente, e Cristo somente, para a glória de Deus somente.